que está, assim, numa escola pública, e eu fico pensando como que eles foram conseguindo esses passos a passos, porque a gente sabe que a escola pública ela é muito limitada, né, é muito burocrática. Então, é uma conquista, assim, que eu gostaria que acontecesse também por aqui, né, em Sorocaba. A parte que eu fiquei encantada foi um momento que a gente estava indo aí para a horta, né, e eu vi várias crianças livres andando pela escola, e não tinha nenhum adulto por perto repreendendo, falando: "Não corra, não vá para lá, não vá para cá". E eu falei: "Meu Deus, isso é possível? É possível as crianças estarem livres numa escola, né, e elas não se agredirem, e elas não estão brigando, chutando, empurrando, não estão subindo pelos muros". Foi a parte que mais me impressionou, assim, de tudo que eu vi, para ser sincera, porque as outras coisas a gente sabe como estão estruturadas, né, as rodas de conversa e tudo mais, mas sempre tem alguém ali intermediando, alguém por perto, mas essa outra parte foi algo, assim, muito impressionante, porque ainda na minha escola, eles empurram uns aos outros, eles se provocam e é sempre cheio de briguinha e eu tô, assim, numa luta, numa experiência que o que eu consegui estruturar com eles, que tem os guardiões das filas agora. Porque eles não conseguiam nem fazer fila, para vocês terem uma ideia. E na minha escola, as outras turmas não fazem fila, não conseguem se comportar numa fila. E aí eu tenho os guardiões da fila e a gente está conseguindo fazer uma fila, para vocês terem ideia do nível. E aí, quando eu me deparei com essas outras crianças, que eles não se atacam, não se empurram, né, eu falei: "Gente, é maravilhoso". E assim, eu sei que eu já estou no limite de tempo, mas só para complementar, eu estou numa construção, árdua com relação a comportamento dentro de sala de aula. Eu já conquistei a questão de comportamento na fila, por exemplo. Então a minha fila da minha sala não dá mais problema para a escola, enquanto as outras salas, as outras filas já continuam dando problema. Mas em sala, o volume é tipo assim, o tom de voz deles, eles nem são tão bagunceiros assim, mas o tom de voz é muito alto. E eu não quero alunos robôs, eu quero que eles possam conversar, eu reúno eles em duplas, em trios, em grupos. Então eu quero isso. Mas eu estou num desafio que é interno mesmo e deles também, é um processo de como reduzir o tom da voz. Mas a gente tá indo devagar. Mas assim, foi uma experiência linda, pessoal. Valeu muito a pena. É isso. Agradecida, querida Dani. Então, eu trouxe assim essa referência, né, dessa questão das relações, porque o próprio ambiente, a forma de comportamento faz com que as crianças elas tenham outras formas de relações. As relações delas para uma escola muito grande, as relações delas são muito melhores. E elas que apresentaram a escola para nós. Então, não foi uma construção que os tutores que vieram, foi as próprias crianças. Isso já é aquele diferencial que nós sabemos que é muito grande quando as crianças já têm essa autonomia de apresentar o local, né? Então, assim, é essa mesclagem mostrando aqui para vocês. Bem-vinda, querida Milena, a gente está apresentando aqui um pouquinho, né, que na última reunião foi possível tanto, sobre Amor em Lima, eu estou fazendo uma passagem geral aqui do seminário, né, em Vivências, que hoje é uma construção dos diálogos humanizadores especial Seminário Redes Humanizadoras, para trazer um pouquinho sobre como foi a nossa vivência. E aí, deixando já o convite para quem quiser participar da construção da escrita também, são todos muito bem-vindos e bem-vindas, só se colocar, tá? A Dani teve lá, né, é uma dos representantes também dessa construção, e a gente está aqui repassando um pouquinho da Escola Amorim Lima. Isso, essa autonomia impressionante. Duas meninas apresentaram toda a escola. Sim. Eu vou passar aqui para a próxima foto. Dani, se você quiser ir colocando, fica à vontade, tá? Porque aí são, pelo menos tem mais uma versão das falas, eu vejo que é importante. Que o pessoal teve mais em peso na última reunião, aí nessa eles não conseguiram participar. Estou tentando ver se eu consigo passar a foto aqui, gente. Que voltou aqui e não está reduzindo. Espera aí que eu vou ter que abrir de novo. Um minutinho. Vamos ver se agora vai.
tiverem perguntas também, a gente lembrar aqui para poder colocar. Aqui eu estava mostrando, né, os instrumentos musicais. Ixi, é. Sim? Zizi, e depois, mas vocês foram a várias escolas, não é? Vários Sim, projetos. sim. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá aparecendo? Sim, Zizi. Tá. Posso perguntar uma coisa, Zizi? Claro, por favor, eu não estou conseguindo ver, então se vocês puderem falar, porque eu estou com a tela toda aberta para funcionar aqui, diga. Tá. Nessa escola, como é que é a integração com as famílias e com a comunidade? Então, não, tá em desenvolvimento. Certo. Famílias ainda têm uma certa complexibilidade. Certo. Tem uma distância ainda, vamos dizer assim. Não é distância, é complexibilidade. Já existe uma aproximação, só que existe ainda muito divergências. Certo. Então, está no movimento de, não que não exista relação, tem, as famílias estão presentes, tem uma constituição integrada, mas às vezes tem alguns atritos das visões das mães com as educadoras, com a forma de pensar. Então, o Conselho de Mães e Pais ainda tem assim esse desenvolvimento, né? Então, está num processo, mas já está mais avançado do que uma escola convencional de não ter relações. Tem relações, está mais próximo, mas ainda está em desenvolvimento. Tem relação com a comunidade? Tem, mas ainda também está em desenvolvimento, assim, um processo de relação que seja mais, como é que eu posso dizer, integrado. Mas a comunidade é presente lá também, porque sempre tem muitas questões que elas fazem em comunidade, tem festas que elas fazem com a comunidade inteira dentro da escola, então, a festa junina, isso parece que já tem, isso parece não, isso já tem muito bem desenvolvido também na escola aberta, a qual a comunidade a escola é aberta para a comunidade. Então, existe essa abertura da escola para a comunidade, e a comunidade exerce muitas construções dentro da escola. Nesse sentido das mães, dos pais trazerem, ou as próprias tutoras, ou a própria diretora. Então, tem vários eventos e festas que eles fazem com a comunidade inteira dentro da escola, e num sentido assim, não só, sabe, uma festa junina que a escola abre as portas para que todos venham, mas sim uma construção que os pais ajudam a fazer junto, estão junto ali desenvolvendo e tudo mais. Estão construindo junto, né? Estão construindo junto. Então, isso já é um diferencial também. Claro, claro. Bem-vinda, querida Maria Paula. Se quiser comentar um pouquinho da Amorim Lima também, fica à vontade, tá? Mas, Lorena, ficou claro essa questão? Ficou sim. É um processo de construção, né? Essa relação, como diz, a linguagem, né? A comunicação. Ainda é um pouco complexa, mas existe o link, né? O laço. A família e a comunidade, elas constroem junto com a escola. É um movimento. Entendi, Cecília. Obrigada. Já tem. Não está assim, né? É harmônico ainda. Não chegou ainda nesse processo assim de totalmente. Claro que isso é também uma questão das pessoas e tudo mais. Mas, por exemplo, tem lugares que já está mais consolidado. Esse está consolidado, mas está em trabalho, em processo ainda de desenvolvimento, tá? Bom dia, querida Maria Paula colocou. Querida Maria Paula, estamos aqui, tá? Se você quiser trazer um pouquinho também, a gente está falando sobre amor em Lima, tá? Estou fazendo um repasse geral para o pessoal, tá? Claro, conta do almoço. Mas conta um pouquinho depois pra gente como é que foi para você. Aqui, gente, os livros didáticos, ó. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Tá eles aqui, ó. Tá? Então, só para mostrar para vocês a existência deles, estão ali, eles são usados. Mas não só a referência única, né? Aqui são salões, os grandes salões, tá? Que as crianças ficam, aqui as crianças que estavam apresentando, né? Que são uma das jovens que estava apresentando, e para adolescente, eu diria, né? E elas são grandes salões que vão fazendo essas questões, e aqui, ó. Esse é legal para explicar melhor. Ó, a rotina semanal aqui, para vocês terem uma ideia. Eita, tô tentando aumentar, mas não tá ficando tão bom, né? Vocês estão conseguindo ver bem? Ó, agora ficou bom. Estamos, Zizi. Dá para ver. Então, tem o horário da matemática no espaço do laboratório de ideias,
tem aqui a dança, aí fica na quadra, aí tem arte, acho que é filosofia e arqueologia, laboratório de ciências, aí tem os roteiros de pesquisas com as educadoras, né? Laboratório de ideias, aí eles vão rodando nesses lugares. Então tem os espaços, as crianças vão rodando nesses lugares com os educadores, para elas estarem vivenciando aquilo que está organizado no local, entende? Então, no roteiro de pesquisas, fica no grande salão ali, onde o pessoal vai constituindo o roteiro de pesquisas. Tá? Aí, segunda-feira, eles dividem alguns por semanas e dias. Como está acontecendo aqui, que vocês estão vendo ali, ó. E as crianças muito animadas, gente, totalmente. Aqui, se eu não me engano, é o roteiro de pesquisas, tá? Eu acho que da Amorim Lima foram todas as fotos. Então, só para dar uma visão geral para vocês aqui da Amorim Lima, tá? Aí perguntar se teria alguma questão, senão eu poderia passar para mais um dos locais para colocar também para vocês. Maria Paula, você quer falar um pouquinho da Amorim Lima, que você viu? Ela estava com a gente também, e a Maria Paula levou o núcleo dela. Foram mais 3 professores fantásticos lá, da construção que ela está fazendo também do CIEP. Então, a Maria Paula é firme e forte aí também, tá só desenvolvendo, desenrolando. Será que ela está me ouvindo? Acho que ela caiu. Ah, então, eu acho que a Silvana deixou a mão levantada, né? Ou Silvana se levantou novamente? Que ela tinha deixado. Desculpa, eu esqueci levantada. Já vou baixar. A Silvana também tem conhecimento do Amorim Lima, né, Silvana? Quer falar um pouquinho do que você conheceu, do que você pesquisou e sabe, né? Na verdade, eu nunca fui lá. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa na Ponte, no começo, eu não conseguia o contato com a Ponte, porque os meus e-mails para a Ponte ia tudo para o spam. E aí eu fiquei desesperada, falei, vou ter que achar outra escola. E aí eu comecei a investigar a Amorim Lima, porque naquela época a Amorim Lima era, tipo, estava tentando meio que fazer uma reprodução da Ponte no Brasil. Então, naquela época a Amorim Lima era super famosa. Ainda é, mas assim, agora não se fala muito, né? E aí eu fui ler sobre... que assim, ela aparecia na televisão, era cheio de coisas. Assim. Aí eu fui ler sobre, eu entrei em contato e eu conversei com aquela diretora, troquei e-mails com ela por uns 2 meses, assim. Mas aí, no final da história, nunca deu certo, porque chegou o final do ano e ela não conseguiu me colocar para fazer a pesquisa lá. E aí a Ponte me respondeu. Aí eu fui para a Ponte. Então, assim, o que eu sei é porque eu li, pesquisei e conversei com ela por e-mail, mas eu nunca fui lá, infelizmente. Mas foi interessante, assim, porque eu tinha algumas críticas pela ideia de que, assim, fica aí tentando pôr a ponte no Brasil, assim. Mas tinha ali, na verdade, uma adaptação para o contexto brasileiro. Isso eu achei admirável, porque os problemas, para mim, os problemas são tudo, né? E aí os problemas da Amorim Lima fizeram essa adaptação. Isso é que eu acho que é interessante. Então, a Amorim Lima começou com um histórico de violência, de aluno evadindo da escola, então era muito... eles precisavam de um projeto para reduzir os problemas ali. Então, isso já era uma característica de uma escola do contexto brasileiro, né? E aí eles começaram por abrir a escola no final do ano, no final de semana, ia criar atividades, e isso aí foi quebrando muito essa minha ideia de que só está tentando trazer a ponte para cá, não, porque eles adaptaram, daí colocaram atividades no final de semana, colocaram outras atividades características daquele contexto, com pessoas que se dispuseram a ir fazer projetos lá, como capoeira, por exemplo. Hoje a gente tem escolas que têm capoeira, mas naquele tempo isso não era comum. Então, eles traziam essas coisas para as crianças e começaram a ir fazendo essa diferenciação. Aí, naquela época, tinha uma espécie de uma mediadora, né? Uma pessoa que ia até a ponte, trazia meio que fazia essa mediação do que tem na ponte, o que não tem. Acho que essa pessoa já não está mais ligada a Amorim Lima. E aí o projeto foi se desenvolvendo, assim. Então, disso foi aquilo que eu vi. Depois, os dispositivos que tinha, muitos deles
e eu acho que ainda são, muito baseados no que tinha na ponte, mas foram criando outros para se adaptar àquela realidade, criaram algumas atividades bem características do contexto brasileiro, da cultura brasileira, que eu achei muito interessante. Mas nos últimos anos, eu tinha até me esquecido da Morim Lima, para falar a verdade, porque não se falava muito. Então, é interessante ouvir falar outra vez, e agora me veio essa curiosidade de saber como é que está essa escola. Ai, sorte. Desculpa, era isso. Agradecida, Silvana. Olha, vocês conseguem dar uma olhadinha aqui também? Se vocês colocarem desembargadora Molim Lima, tá aqui, ó. O que ela é reconhecida é alunos do lado de fora da escola, né? Do lado de fora, como a escola Molim Lima virou referência no país, aulas ao ar livre, salas multisseriadas, roteiro de estudo flexível e paz na gestão de atividades culturais. E olha que esse aqui é de 2016, certo? Não tem muito mais notícia, porque ela realmente saiu um pouco das notícias, que houve alguns probleminhas lá que tiveram, e ela ficou mais parada, mas ela continua no mesmo trabalho, né? Então, está desenvolvendo também nessa mesma Constituição. E o que dá para ver, assim, no mais incrível dela, é essa questão das relações mesmo, né? E esse desenvolvimento que vai ocorrendo. Mas se vocês colocarem em qualquer notícia, vocês vão ver que até 2018 e tal, o pessoal ainda falava dela. Agora tá mais parado e agora está numa ideia de fazer um avanço, só que está um pouco lento ainda o processo, porque ainda esse processo convencional a gente sabe como funciona, né? E alguns pontos, assim, conseguiram manter, principalmente esse campo cultural dos pais, esses movimentos, as salas ao ar livre, a multisseriação, e todos esses pontos estão se mantendo muito bem. O que está difícil, por exemplo, é avançar um pouquinho mais na questão das avaliações e um pouquinho mais na liberdade com relação à questão de não precisar mesmo de nenhum tipo de nota, aula e prova, né, na sua prática completa. Embora eles não tratem a prova, a nota e a aula da mesma forma. Não tem a mesma ideia, tá? Então, ou seja, é um pouco mais referenciado em avaliações mais qualitativas e não quantitativas. Já está bem mais avançado, tá? Até, Carol, você está aqui com a gente, Carol? Eu tô com dúvida agora de saber se é a Carol que estava com a gente lá. Tô aqui. E a Carol estava lá também. Carol! Oi, oi. Tudo bem? Olá! Esse é meu filho. Então, Chega. Carol, a gente está falando um pouquinho da Morim Lima. Quer falar um pouquinho o que você viu lá, o que você viu da Constituição, organização? Apresentei um pouquinho as fotos. O pessoal que não foi tá super animado para saber, porque na nossa última reunião ficou sistematizando, aqui eu estou aproveitando para trazer um pouquinho e a gente falar um pouquinho. Legal. O que eu vim, eu me apresentar também, eu não sou educadora, tá? Não estou no chão de escola, mas sou, assim, entusiasta, pesquisadora, e a gente trabalha com audiovisual, né? Então, a gente está nessa busca de filmar essas escolas disruptivas, né, e humanizadoras, democráticas. E na Morim Lima, né, o que eu vi, assim, que eu achei realmente o que a Zizi falou, são as relações, né, entre os alunos, que como eles são bem resolvidos, né, entre eles. Agora, eu sei que a filha de uma amiga, tive com a filha de uma amiga anteontem que estuda lá, e voltou à aula ontem, né, foi sexta-feira, o primeiro dia de aula depois da greve. E ela tem 9 anos, e ela falou, assim, sobre a greve com uma clareza, sabe, com muita autonomia. Então, isso foi o que eu observei de mais, que mais me deixou animada, assim, né, na Morim Lima. E ela viu a importância da greve para os professores, apesar dela, né, tá querendo voltar para a aula, né. Então, para mim, foram essas relações mesmo que eu vi de diferente, assim. O roteiro, né, o espaço do Amorim Lima é muito bacana. Eu já fui uma vez eu sou de São Paulo, mas eu moro no sul da Bahia, tá?
Então, quando eu morava aqui, eu justamente mudei para o Butantã pensando nos meus filhos, quando crescessem, estudarem na Amorim Lima. E aí eu fui, né, na época eu tinha filhos de amigos também que estudavam, fui numa festa junina, eu vi a liberdade que eles têm dentro dos espaços, né, como eles se relacionam com os espaços, o cuidado e, ao mesmo tempo, né, a autonomia de interação entre eles, né. Então, acho que foi isso. Agradecida, Carol. Eu estava aqui virando os olhos quando ela falou que não era educadora, né, gente? A Carol é educadora, estão inclusive para construir, eu vou falar assim, né, em off, mas uma Pode escola, falar. Oi, Maria. escola Oi, mar. pessoal. Então tá aí numa construção muito bonita, muito boa, tá junto com o Bruno, Mariana, Luana também nesse desenvolvimento aí, né? Com a gente também, agora com todo mundo. Ah, sim, obrigada. Eu me sinto muito abraçada por vocês, assim, né? Por não conhecê-los há tanto tempo, mas eu me sinto muito à vontade, assim, nesse grupo todo. É sempre muito bem-vinda, querida Carol. Obrigada. Muito obrigada. Sim, Lorena. Zizi, Carol, Dani, como é que é essa questão da movimentação das crianças por esses roteiros? Porque tem ali a tabela, tem os roteiros de pesquisa, tem os horários, mas as crianças vão também pelo próprio interesse, Zizi, porque pelo que eu entendi, as crianças é que se movimentam na escola, não é? Elas ficam na sala de aula e os professores vão se revezando ali. É o inverso, né? A criança tem os espaços, vamos dizer, esses espaços de aprendizagem, e aí, se está no roteiro de pesquisa, você junta nesse movimento de pesquisa, e depois o de filosofia, arqueologia, vai para um espaço onde você tem essa troca. É mais ou menos isso? Eu entendi, Zizi? Mais ou menos isso, porque não tem ainda o roteiro bem individual, são roteiros coletivos. Então, ele é pré-definido, igual você falou. Eles montam esse caminho e as crianças vão circulando, mas elas não têm a liberdade de falar assim, não, hoje eu quero ir para um espaço de música primeiro, antes de mexer com a horta. Não, elas têm que seguir essa sequência preliminar aí, né? Sim e não, porque eles não são tão estruturados, mas existe uma construção também de fazer uma movimentação entre os espaços, mas também eles podem fazer outros tipos de organização. Não é tão estruturado assim, mas sim, o que está definido é a construção de onde eles vão estar saindo de um espaço para outro para poder estar vivenciando os processos. Mas eu digo assim porque as crianças, às vezes, elas fazem, até elas falaram, a gente não gosta muito disso ou daquilo, a gente não vê que isso é tão bom para a gente, mas aí a gente conversa, tenta trazer outras visões, ou seja, as crianças têm uma autonomia de se posicionar frente às questões, mesmo que muitas vezes elas não sejam ouvidas em algumas questões, mas em outras elas são ouvidas. Então, esse lado das crianças terem essa maior autonomia, isso é muito importante. Agora, ou realmente o roteiro individual é que falta mais, o subjetivo, né? Porque elas não têm, elas podem até elas por elas fazerem, e dentro das construções que elas fazem nos espaços, mas elas estão ainda sobre uma organização de que quem define o que vai ser organizado são os educadores, são os tutores que definem as construções. Elas podem trazer alguns campos de referência, de questão, mas ainda é feito pelos tutores, não é feito por elas. Mas está num processo. Tem alguns, pelo que eu ouvi delas, eu fiz umas perguntas, em algumas coisas elas têm ainda um pouco mais de autonomia, em outras elas não têm tanta autonomia ainda. Então depende muito ali dessas questões mais específicas. Mas é como eu falei, ela está num processo desenvolvendo para chegar num nível maior de autonomia das crianças. Ela ainda tem esse campo dos tutores serem educadores muito presentes, no sentido da construção da aprendizagem, mas como é que a gente chama isso? Hoje em dia é aprendizagem diretiva.
ou seja, elas ainda fazem a diretividade da construção daquela aprendizagem, né? Tá? Então, basicamente, foi isso que a gente observou e viu lá, né? Eu ainda vou ter mais dados mais profundos, né? Que eu ainda estou em contato com o pessoal para trazer aqui para conversar com a gente também, mas tem muito essas questões mais específicas também, tá? Aí eu perguntar, Maria Paula, você não quer colocar um pouquinho também, Maria Paula, que você ainda não se colocou? Como é que foi para você o Amor em Lima? Oi, Zizi. Eu, assim, antes de falar da Amor em Lima, eu tenho que dizer que esses dias aí com vocês foram, assim, maravilhosos, maravilhosos mesmo, só tenho a agradecer. Foi, nossa, sinceramente, para mim foi muito bom, né? Estar presencialmente com pessoas que eu só conhecia virtualmente, o próprio movimento, né, planejado aí, Zizi, por você das vivências, foi fantástico. Obrigada mesmo, minha profunda gratidão e admiração. Foram momentos, assim, muito, muito, muito especiais mesmo, né? Eu tive a oportunidade de levar, né, 3 dos meus lá do meu local de trabalho, um dos meus diretores, um dos meus professores e a pedagoga que trabalha comigo. E, assim, dizer que nós saímos daí extremamente renovados. Eu não vi o caminho, eu dirigi no piloto automático, porque nós fomos simplesmente... Jesus, agora tem que fazer um tempero do arroz. Eu só senti o cheiro agora. Assim, gente, olha, ao vivo, hein? Isso aqui é o mundo do ao vivo, gente. Fiquei meio tempero do arroz tudo. E assim, eu não vi realmente, nós viemos no piloto automático para casa, conversando, animados do que nós faríamos quando chegássemos na escola. Então, assim, da Amor em Lima propriamente dita, eu não queria dizer muito, acho que a galera já contribuiu bastante aí. Também diria o que a Carol disse, né, da delicadeza da aluna, né, da adolescente, falando da greve, né, dos professores, mas validando ali. Quando a Silvana falou sobre como que a Amor em Lima começou, né, fico muito tocada, porque o nosso CIEP também meio que assim está um pouquinho, graças a Deus, nem tanto a questão da agressividade, mas assim, a falta de amor, de empatia ainda dos adolescentes, né? Não uma coisa assim tão agressiva, mas práticas de desrespeito, de bullying, né? Que a gente ainda precisa trabalhar muito, com muita profundidade com eles. Então, assim, o mais bacana de tudo, Zizi e colegas, é que nós voltamos muito, muito, muito recarregados, renovados, animados. Então, assim, não perderei nenhum momento desse, a não ser que seja muito longe, mesmo assim ainda vou me esforçar para estar. Mas agradeço muito, assim, por essa oportunidade e ter conseguido levar, né? A Zizi estava já nervosa e eu também. Até o último dia, eu não sabia quem ia comigo, mas falei, eu não vou desistir, eu vou tentar levar alguém comigo para que eles possam viver tudo isso. E, assim, sem brincadeira nenhuma, foram momentos maravilhosos, sim. Obrigada, e acho que é isso. E agora eu vou ter que fazer o tempero do arroz. Beijo! Agradecida, querida Maria Paula. Sim, foi. A Maria Paula, nossa, foi até o último segundo a gente estava organizando. Nervosa até eu não fiquei, mas a gente ficou muito ansiosa porque falou, gente, será que vai dar tempo, né? E ainda teve a secretaria que fez uma zoada com o pessoal também, porque sempre, né? Como é costume na região, Secretaria de Educação tem que se animar, fazer alguma coisinha, né? Então, foi um moidinho até o final para conseguir estar, né? Eu também fico muito feliz do esforço que a querida Maria Paula fez, com um diretor muito especial também. Nossa, as falas deles, do Marcelo, foi muito especial, as colocações do Everton, né? Da Jussara, que esteve com a gente também. São pessoas, assim, que têm já uma visão, assim, de mudança, né? E que vem a dificuldade, estão pensando como que a gente pode fazer, né? Fico muitíssimo feliz que eles saíram todos com uma visão, assim, de não, a gente consegue fazer, ó, tá aí, né? São pontos para a gente conseguir organizar, leva tempo, é um processo,
mas a gente tem que ter essa garra e esse ânimo para não desistir e conseguir, né, passar para frente. É isso mesmo. Fico muito feliz também, querida Maria Paula. Foi um presentão. O que eu brinquei que a Maria Paula não vem sozinha, ela vem com o núcleo. Ela já veio e baixou com o núcleo. E de última hora. Foi muito especial mesmo. Uma pessoa incrível, sempre movendo aí as pessoas. Então, isso é lindo também. Isso aí é, né? Vamos ver o que o CIEP vai se tornar. Fiquem de olho aí nesse nome que, né, mais para frente vai ser um dos lugares que a gente vai lá fazer vivência também já, para, né, poder fazer as construções. Muito fantástico. E vamos no arroz aí, né, Maria Paula? Que mulher é assim, né? A gente está cuidando do arroz, do seminário, de tudo ao mesmo tempo. Olha lá, não deu ruim. Tá. Mas é. O almoço vai atrasar agora, vou ter que botar outro tempero no arroz. É assim mesmo, a gente entende. Bom, gente. Então, é assim, como é muita questão, você vê que para falar só de uma vivência demanda, né? Mas eu vou organizar nos próximos sábados, se a gente conseguir, de fazer um tempo para a gente ter as partilhas, né, dos diálogos, e ter um tempo para a gente poder conversar também das vivências, que aí a gente divide o tempo e consegue falar das outras escolas também, porque o nosso tempo está quase em cima, e se for abrir para uma escola aqui, a gente vai ficar umas 2 horas. E eu sei que cada um tem seu tempo, é sábado, né? Tem gente que está trabalhando, tem gente que está com a família, então a gente tenta, né, não estourar o tempo para não causar essas questões, né? Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma questão sobre, né, essa escola especificamente, eu daria uma sugestão, deem uma pesquisadinha mesmo, porque vale a pena muito saber esses históricos, né? Inclusive, eu vou passar para vocês um link, eu não sei se vocês já conhecem, mas tem um pesquisador que a gente acompanha, inclusive ele é do... Ai, como é que chama? Do TIE, tá? Ele é um dos participantes do TIE, ele chama Luiz Mioto. O Luiz Mioto, um grande amigo também, ele faz uns vídeos no YouTube, ele também é cinegrafista, assim como a Carol Tomás, e ele faz uns vídeos de pesquisa, ele utiliza a investigação dele de pesquisa em construção de vídeos, e vale muito a pena dar uma olhada. Se eu não me engano, chama, deixa eu pegar aqui para vocês, Luiz Mioto, Grupo de Pesquisa e Investigação, eu vou pegar aqui para vocês, não tenho rápido. Eu já compartilhei algumas vezes no grupo, mas às vezes, passa o tempo, a gente acaba esquecendo, né? Fala, eu não vi mais, né? E tal, mas, ó, vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui e vou colocar lá no grupo também. Deixa eu só, eu não estou encontrando rápido aqui. Se alguém tiver rapidinho, eu não tenho. Eu vou passar depois para vocês, mas eu acho que é Grupo de Pesquisas e Investigações de Escolas, alguma coisa assim, tá? Mas Luiz Mioto. E tem um artigo dele também, vocês conseguem pegar, se colocar Luiz Mioto no Google, e, por exemplo, colocar Amorim Lima, aí aparece algumas informações sobre essa questão aqui. Não tenho aqui. Aqui. Ó, ele participou do movimento de inovação da educação, que foi na época da Helena também, da escolas não convencionais. Inclusive, toda a base dele de construção é sobre estudo de escolas não convencionais. Tá aqui, ó. Vou compartilhar o link aqui no chat, tá? Tá aqui, a tese final dele, foi de 2022. Todo o estudo dele é baseado nessa escolas não convencionais, um estudo sobre dispositivos pedagógicos inovadores. E a construção dele no YouTube também é nesse sentido, tá? É sobre essas escolas não convencionais. Que aí trouxe, inclusive, essa referência sobre o convencional, porque se tinha muito nome, né, de chamar todas as escolas como é que fala? Tradicionais. Na época de Paulo Freire, se vocês lembrarem os materiais escritos, ele falava escolas não tradicionais. Depois se fez uma outra avaliação sobre a questão da tradição, porque a tradição nós vemos hoje em dia que ela tem uma constituição importante, porque ela vem dos saberes das construções dos povos, né? Então, se nós falarmos, por exemplo, dos saberes tradicionais indígenas, ou os povos originários, né? Ou até os saberes tradicionais como costura, arte, pintura,
macramê, entre outros, tudo isso vem da tradição. Então, foi utilizada essa mudança de termo entre convenção e tradição. A convenção seria mais correlacionada a questões de não pensar. É uma convenção que todos nós fazemos, mas muitas vezes não paramos para refletir sobre que tipo de convenção estamos fazendo. Não que a convenção seja ruim, tá? Porque também tem essa ideia, então, vou colocar que convenção é ruim. Mas não é que é ruim, é que fica num processo padrão e precisa ter uma conscientização, um olhar sobre o que é essa convenção, né? Então, só para trazer essa referência também, porque sempre tem que pôr um inimigo, né? Não, esse aqui é o ruim, não, aqui é o ruim. É que é um processo, e esse processo de convenção, ele ocorre naturalmente. Nós somos seres convencionais. Nós tendemos a convencionar, ou seja, nós fazemos convenções de padrões sociais e de relação para a gente formar alguma coisa. Só que quando a gente não pensa sobre as convenções, por exemplo, uma convenção que nós não pensamos, ou se pensamos, e hoje em dia já tem muitas pesquisas, não mudamos, porque também tem agora o grau 2 e tem o grau 3, né? Jogar todo o esgoto nos mares, que nós vamos consumir os alimentos. E aí, o que ocorre? Ficamos doentes, né? Jogar nos rios dejetos, ao invés de tratar os dejetos. Isso é uma convenção, que vem muito antiga. Onde tinha um rio, uma água, a gente jogava os dejetos lá. E ela continua até hoje, mesmo sabendo que é contraproducente, que é algo que nos faz mal, que contamina o oceano, que contamina os mares. É uma convenção, mas é uma convenção que, mesmo cientificamente comprovada que é ruim, ela continua sendo feita. Então, acaba sendo uma padronização por um processo maior da nossa organização social, política, né? Ou seja, eu não vou gastar dinheiro com agora para poder fazer uma organização que seja positiva e boa e ecológica para mim, porque eu não quero, né, gastar meu dinheiro com isso. Até o problema vir à tona, quando os mares estiverem todos contaminados, quando não tiver mais como, inclusive os peixes já estão, hoje em dia já viram que as águas dos mares estão contaminadas com antibióticos, dos rios também, porque os antibióticos eles não saem na purificação das águas. Então, assim, está sendo tudo visto. Aí vai se ter um processo de mudança. Por isso que é importante a gente pensar na convenção, em sentido de conscientização sobre a convenção que nós estamos fazendo, no caso do processo da educação. Olha, a Milena colocou, os microplásticos também, com certeza, Milena, muito bem evidenciado, assim como os nanoplásticos, né, que ainda entram, inclusive, no nosso DNA, e que estão amplamente colocados nos mares, né, os nanoplásticos, todos os plásticos estão nos mares. Então, isso é uma convenção, e a educação é isso também. A aula, a nota e a prova, da forma como elas são uma convenção a qual todo mundo faz sem se questionar e continua fazendo. Nós somos aquelas pessoas que estamos fazendo não convencional. Então, pensando, peraí, essa convenção aqui, vamos repensar essa convenção? Porque podemos até criar uma nova convenção, mas a ideia é que ela seja não estruturada e que tenha uma consciência crítica sobre ela, né? Que ela possa ser flexível também. Porque, assim, querendo ou não, sempre estamos criando convenções. Isso é uma questão que, se a gente for filosofar sobre isso, ou cientificar, vai ser longo o papo, né? Mas... É a questão de seguir o fluxo, né, Zizi? As pessoas seguem, mas não param para refletir e analisar o que realmente está acontecendo, né, à sua volta, para ver se é a hora de mudar os caminhos, né, de criar novas opções. É bem isso mesmo. Aí as consequências vão chegar, de alguma forma chega. Eu diria até que o fluxo é até uma palavra bonita, né? Porque o fluxo ainda está ligado à vida, à ecologia, né? Se a gente pensar assim, eu diria mais a pressão, eu diria mais a depressão, a não parada de reflexão, né? A imposição também, né? Se a gente for pegar por esse elo aí. Lembrando Paulo Freire, a gente poderia dizer a opressão, né? Segue a opressão, né? Vira oprimido e depois quer ser opressor, né? Então, porque se a gente não se libertar dessa gangorra entre o oprimido e o opressor, a gente sempre vai querer estar em uma das polaridades, né? Ou seja, ou querer ou não, né? Porque pode ser que a gente não queira ser oprimido, mas acabe sendo. Pode ser que talvez a gente também nem queira ser o opressor, mas se a gente vira um diretor de escola e tem a pressão da secretaria e não para pensar o que a gente acaba fazendo com os professores e com as crianças. Então, vira também um processo. Por isso que a libertação é importante, né? Daí vem a educação libertária, né? A gente acordar
que a gente precisa se libertar dessas amarras que nos prende de ambas polaridades, né? Nem para ser o coitado, nem para ser aquele que o algoz, né? E sim o que a gente pode fazer com a autonomia que nós temos e que temos. Muitas vezes não sabemos que temos também, tem essa outra realidade triste que às vezes ocorre, né? É as pessoas pensarem que não têm autonomia. E assim, da forma como vivem, acaba pensando mesmo, né? Uma criança escolarizada, numa convenção de não poder perguntar, não poder falar, não poder trazer nenhum questionamento, e uma professora também recebendo, sendo silenciada e calada, para ter que agir, dar as horas aula dela, da forma como ela tem que fazer, e toda vez que ela questiona, ela é ameaçada de perder emprego, também é uma super opressão, né? Então, a saúde mental aí, ela não é só do aprendiz, é do professor, do aprendiz, do diretor. Nós vamos vendo uma escalaridade de problemáticas, né? Que precisam ser resolvidas parte a parte. Por isso que a gente precisa trabalhar junto. E esse é um dos campos que é muito avançado, porque quando um diretor, um professor, um pai e uma criança dão as mãos, tudo muda. Porque eles não vão permitir se oprimir entre si. E quando a gente não se permite se oprimir entre si, nós conseguimos fazer o que a gente chama de uma ilha ou um nicho, aonde nós vamos começando a fazer processos de mudanças. Porque quando tenta entrar uma opressão, o que nós falamos? Não, mas aqui não, aqui está todo mundo fazendo tudo certo. Porque normalmente quem denuncia o outro professor? Né, é o outro professor. Quem que denuncia o aluno? É o professor. Quem que denuncia o diretor? E eu estou falando assim, não é para crime, nem coisas assim. Estou falando para vivência mesmo em construções, né? Tipo, a gente pode se resolver, a gente pode construir campos para nós mesmos resolvermos. A gente precisa falar ao secretário, tem uma professora que está dando problema. Nós temos que conversar com a professora e saber o que está acontecendo. Né? Tem um aluno que é delinquente, não há o que fazer com ele, para onde vai ser mandado. Então, são essas questões normalmente que ocorrem, assim como os diretores também, né? Mas, pessoal, passou um pouquinho de tempo, é só que esse assunto, quando pega um pouquinho, a gente pega um pouquinho de gás, né? Peço desculpas aí pela animação. Mas, basicamente, era isso. Então, queria perguntar se vocês gostariam de fazer mais alguma colocação, ou trazer mais um ponto. Senão, a gente estaria encerrando pelo nosso tempo, tá? Mais algum ponto, alguma questão? Bom, então estamos juntas, a alegria estar aqui com vocês também, tá? No próximo sábado a gente organiza para ter nosso tempo também de continuidade. Na quinta estamos juntos também, tá? Dentro dessas possibilidades de construção também, para quem puder, né? Que eu sei que os horários nem todos podem. E estamos desenvolvendo material. E quem quiser participar do material escrito também, por favor, só informar, tá? Quem já tá, já tá. Quem quiser participar e ainda não está, só falar, tá bom? É isso, queridos amigos, um grande abraço, querida Rita. Estamos fechando, então. Um abraço, gente. Um abraço. Espero que eu esteja sábado, viu? Vou torcer para mudarem lá a sequência. Viu, Zizi? Qualquer Claro, coisa eu fujo para cá, lindona. Opa! Se cuida, tá, Zizi? Cuida da saúde também, que eu sei que você está corridinha, viu, linda? Tchau. Oi, Nicole. Beijo, Nicole. Depois fala mais com a gente aqui. Beijo. Tchau. Bom dia, tudo bem, Sérgio? O Sérgio chegou no momento que a gente está fechando. Eu imaginei, só dar uma passadinha. Bem-vindo, Sérgio. A gente estava falando um pouquinho aqui da construção, né, de como estamos nos organizando. Tem um material escrito que a gente vai estar fazendo junto. Se você quiser participar, é muito bem-vindo também, tá? É uma construção que a gente vai estar organizando até em artigos, anais, e também para a gente fazer alguns reforços a esses locais que são tão especiais, e a partir também dos projetos que nós já construímos e que estamos construindo, vindo a Carol, né, que está aí nessa Escola ao Mar, né, nesse desenvolvimento. Então, para dar apoio para quem está fazendo, para quem já fez e para quem continua fazendo. Então, você é muito bem-vindo também a constituir. Eu coloquei ali no link do seminário, tem o link do material que a gente começou a escrever sobre as vivências. Aí, se você quiser... Google Docs, né? Sim. E nós vamos organizar grupos. Vai ter grupos, né? Nós estamos primeiro... O pessoal decidiu, na última assembleia que nós tivemos, na quinta-feira, para organizar primeiro grupos e sistematizar o material. Todo mundo colocar todas as informações ali que tiver ou souber.
Depois vão ser organizados grupos de escrita, e nesses grupos de escrita aí que nós vamos ter esse material mais conciso, de materiais escritos, para desenvolver esses outros campos, tanto de anais, quanto de artigos, quanto também de lives que nós fazemos também, vamos começar, então a gente está deixando organizado. Na próxima semana o Thier vai estar com a gente, para a gente conversar com o Thier, trazendo já um material do que nós escrevemos em base com o Thier. E vão vir os outros também, para estar conversando conosco, e nós conseguimos desenvolver um pouquinho mais, porque essa é a ideia das redes humanizadoras. Assim, desenvolver as metodologias, as construções, o apoio, a solidariedade, a cooperação uns com os outros, para a gente desenvolver em redes mesmo e conseguir fazer as mudanças em humanização, né? No caso da Carol, vamos dar todo apoio para ela constituir esse dela da melhor maneira possível. A gente tem Tá duas, ótimo. né? Sim, Tá cara. ótimo, então. Fala, A Carol. gente está junto com o Sérgio na Escola Mar também, né? Então, Sérgio, também- estamos juntos. Aham. Aham. É verdade, o Sérgio tá também, né? É que o pessoal fala, eu falei, gente, eu entendi, a escola tá ampliada, né? Então, estamos juntos aí para essa construção também, Sérgio, tá? O que a gente puder apoiar, trazer, construir, eu sei que vocês também têm muita experiência, a Carol falou que não é educadora, Carol do céu, você não é, se você não é educadora, eu sou o quê? Todos nós somos educadores. Você é mãe, pai, todo mundo é educador, né? Tá, mas tentei resumir um pouquinho, Obrigada, tá, Zizi. Sérgio? Porque como você chegou agora, aí só Tá para ótimo, explicar. obrigado. Um beijo. Beijo, agradecido. Beijo. Tchau, então. Tchau. Valeu. Valeu.